Olá, turmas, sejam todos bem-vindos à primeira aula de Sociologia do segundo bimestre. Iremos discutir hoje Ideologia e Comportamento Social, continuação do assunto que vínhamos tendo anteriormente, sobre cultura e ideologia. E assunto extremamente importante, que por conta do período de aulas curto, do curto tempo de aula que nós temos, acabou não podendo ser concluído no bimestre anterior. Gostaria também de dizer que, diante das dificuldades que nós estamos vivendo e passando durante esse período, eu tenho muita dificuldade de saber como o assunto está chegando para vocês. Então, caso tenham alguma dificuldade ou algum interesse, certo? Ou até críticas, fiquem à vontade para mandar um e-mail para mim ou um zap, que vocês já devem ter meu contato, tá certo? Vamos iniciar. Bom, inicialmente, assim como a gente fez com a ideia de cultura, com o conceito de cultura, nós vamos abordar a ideologia de uma maneira geral, como ela é vista de uma maneira geral pela sociologia e como ela chega para a sociedade, como esse conceito chega para a sociedade. Inclusive, esse conceito de ideologia é muito utilizado ultimamente. A gente tem visto muitas pessoas se utilizarem de maneira errônea, de maneira equivocada, esse termo ideologia, para, enfim, poder discutir suas ideias, à sociedade. Mas, enfim, vamos iniciar aqui. Ideologia e comportamento social. Todos os indivíduos e grupos sociais possuem interesses diretamente relacionados às ideias que construímos ou que são apresentadas no processo de interação. Mas é importante destacar que essas ideias não surgem do nada ou da simples contemplação da natureza. Elas são, antes de tudo, fruto da nossa realidade material. O que quer dizer isso? Primeiro, que se todos os indivíduos vivem em grupo, vivem em sociedade, que vivem em grupos, é comum que ideias e concepções de mundo sejam desenvolvidas através dessa convivência, da forma como esses grupos se organizam. E é isso que o texto aí está querendo dizer. É muito comum que dentro da nossa família, dentro do nosso grupo de amigos, dentro dos grupos que fazemos parte, nós tenhamos ideias parecidas. E isso é um movimento, queira ou não, um movimento ideológico, que surge através justamente da forma como nós nos organizamos culturalmente e materialmente. Materialmente, por exemplo, como a gente pode perceber, a própria estrutura de família, como eu já falei nas aulas anteriores. A gente considerar que existe um padrão de família, isso é extremamente cultural. Numa sociedade extremamente complexa, onde existem várias formas de organização familiar, mas que algumas pessoas, a gente ouve muito falando que o que é certo, o que é errado, não percebem como essas ideias, essas ideologias de como nós nos devemos comportar, ou como devemos agir, elas partem de determinados grupos, e que esses grupos, queiram ou não, entendam isso ou não, partem de uma concepção material, de como a sociedade é formada, que fazem com que elas pensem dessa maneira, tá certo? A construção de um olhar específico sobre o mundo, a construção de uma forma de explicar a realidade social, orientam as ideias, os comportamentos e as decisões dos indivíduos são partes que compõem a ideologia, certo? É basicamente o que eu já vinha falando para vocês. Quando um determinado grupo social constrói uma visão sobre o mundo e a partir daí ela coloca essa visão como a ideal, como a que deve ser seguida, isso é a construção de uma ideologia. A ideologia, assim como a cultura, é um elemento essencial para a compreensão das relações sociais. Tá certo, gente? Continuando aqui. Aqui nós chegamos a um conceito um pouco diferente de ideologia.
certo? Esse conceito de ideologia que nós vamos trabalhar agora é um conceito que foi iniciado no século XIX, né, por um pensador, filósofo, né, Karl Marx. Nós já viemos falando sobre ele em outros assuntos, desde o ano passado, nós discutimos. Né, ele é um dos principais autores, né, sobre este assunto. A principal obra que ele tem sobre esse assunto chama-se Ideologia Alemã. Né? E o Marx ele vai ter uma ideia de ideologia, uma concepção de ideologia um pouco diferente da que a gente vinha falando aí de uma maneira geral, né? Como eu falei para vocês. Né? Ele vai pensar a ideologia como uma ideia de falsa consciência. Né? E aí, como assim falsa consciência? Né? Vamos tentar entender isso daí. Né? Para o Marx, a sociedade ela é dividida em esferas sociais, né? Além de ser dividida em classes sociais, né? Entre burgueses e proletários, né? Entre os donos dos meios de produção, né? E aqueles que não têm nada, né? Além da sua força de trabalho, que vão ser os trabalhadores assalariados. Né? Além das outras ramificações das classes de classes sociais que a gente vai ter. Né? Ele não reduz a sociedade somente a esses dois. Porém, ele vai dizer que a estrutura geral da sociedade capitalista é a divisão, né, dessas duas classes. Né? E aí a gente chega, né, a essas esferas sociais que são chamadas de infraestrutura e superestrutura. Né? O que quer dizer isso? Né? A infraestrutura, vou começar por essa parte de baixo aí que vocês estão vendo na tabela, são as relações de produção. Certo? Que as relações de produção elas se estabelecem, por exemplo, na sociedade capitalista com um trabalho assalariado, como eu falei para vocês, né? Onde um determinado grupo da sociedade será detentor do capital, né? Esse capital será investido, né, em material para a produção. Esse material vai constituir as relações de produção, né, a forma, o trabalho assalariado, né, a base da economia e os meios de produção, que são as máquinas e a mão de obra, tá certo? Porém, essa sociedade ela precisa de uma superestrutura para poder ser sustentada. O que é isso? Né? A gente precisa de um corpo, né, que está colocado na nossa sociedade que faz com que a gente normalize todas essas outras relações de produção. Né? Essa superestrutura ela vai ser responsável, né, por garantir a manutenção da ordem social que a gente vive, que é a sociedade capitalista, certo? Como a gente vive de uma sociedade capitalista, onde as relações estão tão naturalizadas, talvez fique um pouco difícil para vocês perceberem isso. Né? Mas eu gostaria que vocês atentassem, por exemplo, para uma sociedade escravista, né? Sociedade que o Brasil foi, né, durante mais de 300 anos, durante o período de colonização, né, durante o Império, uma sociedade escravista. Né? A sociedade daquele período ela possuía leis que normalizavam essa forma de exploração do trabalho. Né? O Estado e as suas leis compunham a superestrutura. Percebem? Né? Como qualquer forma de sociedade precisa de uma superestrutura que justifique, né, e que sustente a infraestrutura, que é a forma como é produzida a riqueza nessa sociedade. Certo? Bom, então o que vai ser a superestrutura? A educação, né, a religião, o Estado, as leis e o direito e a moral. Né? O que quer dizer isso? Né? O Estado vai ser o governo, né? O governo que vai sustentar essa forma de dominação, de exploração da força de trabalho. Né? As leis que vão justificar, de certa forma, essa forma de exploração. A educação, né? E aí nós vamos ver que a educação ela vai ter um papel duplo nessa formação aí, até porque a partir do momento, né, em que eu tenho a liberdade de chegar aqui e expor essa crítica, né, e colocar a educação como um elemento de superestrutura, eu já estou quebrando com essa ideia, né, e fazendo com que ela também tenha um papel de superar essa forma de sociedade. Né?
logo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, né? A religião, né, ideologicamente, ela tem um papel muito fundamental de sustentação, né, junto com a moral, né? E o que isso quer dizer, né? Que essa superestrutura ela vai criar, né, ideias e concepções, né, para essa sociedade se manter nessa forma de relação de exploração, né? Mais uma vez, voltando para a sociedade escravocrata brasileira, né, a gente tinha a religião legitimando a exploração de pessoas escravizadas, né? A gente tinha uma educação que reproduzia isso, certo? E a gente tinha direitos e leis que reproduziam isso, né? Eu acho que em sociedades mais estratificadas, como sociedades escravocratas, é mais fácil de perceber isso, mas isso existe também na sociedade que a gente vive hoje. Tá bem, gente? Bom, a função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhes a aparência de indivisão e diferenças naturais entre os seres humanos. Em divisão, apesar da divisão social de classes, somos levados a crer que somos todos iguais porque participamos da ideia de humanidade ou da ideia de nação, a ideia de pátria, né? Diferenças naturais. Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas não são produzidas pela divisão social das classes, mas por diferenças individuais dos talentos e das capacidades, da inteligência, da força de vontade, maior ou menor e etc. Né? Percebem, gente, como, né? Esse tem até um erro de digitação ali, né? Mas vocês percebem como esse conceito que eu trago nesse slide, ele basicamente ele explica o que é, qual a ideia da função da superestrutura, né? A função da superestrutura é basicamente legitimar todas essas questões aqui, né? E aí, como prova disso, eu vou trazer algumas notícias sobre isso, né? Eu vou trazer algumas informações aqui, né? Por exemplo, o desemprego no Brasil salta a taxa recorde de 14,6% no terceiro trimestre e atinge 4,1 milhões de pessoas. A Ford encerra a produção de veículos no Brasil e serão fechadas fábricas na Bahia, em São Paulo e no Ceará, né? 5 mil empregos serão afetados. E aí vocês podem perguntar, mas o que é que isso tem a ver, né? Bom, quando a gente está falando sobre o conceito de ideologia como falsa consciência, que é o conceito que o Marx tenta trazer para vocês, é muito comum, né, a partir dessa concepção que eu trago aqui, a gente achar que a pessoa está desempregada porque é vagabundo, né? Da gente colocar muita ideia também de que ela é desempregada porque é incapaz, né? Porém, a gente tem que perceber que o Estado, por exemplo, ele trabalhou para poder reduzir a quantidade de pessoas trabalhando com carteira assinada a partir do momento em que ele aprovou a reforma trabalhista, que vem acontecendo nos últimos anos, né? Onde o trabalho, né, com direitos, né, com carteira assinada, com direito a férias, né, a 13º, a licença maternidade, onde todas essas relações de trabalho que foram conquistadas com muita luta ao longo do século XX começam a ser cortadas, né, principalmente a partir do início dos anos 80 aqui no Brasil, mas agora, recentemente, ela está sendo acelerada. É uma forma como o Estado, né, junto com os capitalistas, se utilizam para aumentar as suas taxas de lucro, né? Porém, o que a gente vai ter como ideia, né, como base da estrutura da nossa sociedade, né, a ideologia, né, que vai ser colocada pela superestrutura, é justamente essa. Não, nós somos todos iguais. Se você lutar, você vai ser capaz de conquistar. É óbvio que nós devemos lutar, né? É óbvio que nós devemos nos esforçar para darmos o nosso melhor, né, para termos as nossas conquistas, né? Porém, essa também é uma forma de escamotear a realidade,
né? Como eu disse, como eu trouxe aqui para vocês nessas notícias, eu quero saber o que é que esses 14 milhões de brasileiros, que acredito que esse número seja maior, justamente porque esse número que contabiliza aqui é somente o número de pessoas que estão procurando emprego, né? Existem milhões de pessoas que já desistiram ou que não têm mais condições de procurar emprego. Ou seja, esse número ele é muito maior no Brasil. Tá certo, gente? Para que vocês reflitam justamente sobre essa questão, né? Sobre essa ideia da ideologia como falsa consciência, né? Porém, né, vão existir grupos que vão lutar contra essa ideologia dominante, né? E aí a gente vai ver agora na ideologia como visão de mundo, né? Um dos principais pensadores que vão trazer essa concepção, né, é o italiano Antonio Gramsci, né? Que para ele a ideologia pode ser compreendida como visão de mundo, um conjunto de perspectivas produzidas pelas diferentes classes sociais que se materializam nas práticas sociais, ao mesmo tempo que são influenciadas por elas, formando um sistema de valores culturais, né? Antônio Gramsci, né, foi um dos principais intelectuais marxistas do século XX e é um dos responsáveis por valorizar o papel da cultura na luta de classes. Para Gramsci, a chegada das classes trabalhadoras ao poder deve ser precedida pela mudança de mentalidade da sociedade. Ele atribui à educação e à cultura uma importância significativa na formação da sociedade, pois são espaços para a construção da hegemonia social. Certo? Hegemonia e contra-hegemonia. Vamos tentar entender um pouco melhor isso. Como eu falei para vocês, né, a ideia de que a ideologia da classe dominante, né, da ideologia como falsa consciência, ela tenta trazer, né, para a classe trabalhadora, por exemplo, a responsabilidade, né, o individualismo. Essa nossa sociedade ela é muito focada no individualismo, cada um por si, né? Um exemplo disso é o que estamos vivendo na pandemia, né, onde nós precisamos de muita conscientização e respeito ao próximo, né, lutar por vacina, lutar por um isolamento rígido, né, que por mais que as pessoas estejam sofrendo, né, durante esse período, a melhor resposta ao vírus seria cobrar vacina, né, cobrar um auxílio justo do governo, né, que o governo pague um auxílio emergencial justo para que nós possamos nos proteger do vírus, né, e lutar pela compra de vacina para todos, né. Essa seria uma forma de ser contra-hegemônico nesse período, né. Porém, a gente quero falar aqui um pouco sobre as greves e as mobilizações de trabalhadores que existem, né, desde da Revolução Burguesa no século XIX na Europa, né, quando os trabalhadores tomam consciência e a partir daí se utilizam da sua organização para tentar quebrar essa hegemonia dominante, né? Por exemplo, quando os trabalhadores vão às ruas, eles estão indo justamente porque eles querem ter mais acesso à educação, mais acesso a direitos sociais, né? E todas essas formas de organização é uma forma de quebrar a hegemonia dominante, ou seja, uma forma de contra-hegemonia, né? Na educação, né, eu vou trazer aqui as ideias de um dos principais pensadores da educação brasileira, bastante conhecido no mundo inteiro e utilizado em desenvolvimento de projetos pedagógicos pelo mundo inteiro, inclusive nos países mais desenvolvidos, né, vários países europeus utilizam o Paulo Freire como uma das referências pedagógicas, né? E o Paulo Freire, apesar, né, da educação, como eu falei para vocês lá no início, fazer parte da superestrutura, onde o seu papel é justamente de reprodução dessa sociedade, ele vai dizer o seguinte, né, que o educador, ele vai falar um pouco sobre ele antes, né, educador e filósofo pernambucano Paulo Freire elaborou uma reflexão sobre o papel da ideologia que se vale dos dois aspectos utilizados anteriormente. Para ele, a ideologia dominante é incutida na mente e na prática dos indivíduos por meio do processo educacional. A pedagogia tradicional associa-se ao modo de ver e agir das classes dominantes e falseia a realidade, apresentando o olhar dominante como o único possível.
Mas a educação pode cumprir outro propósito social de caráter emancipatório. Como Gramsci, Freire considera que ela também pode ser utilizada como ação contra-hegemônica, por meio do desenvolvimento de uma ação pedagógica que rejeite os valores pelos quais a ideologia dominante reproduz injustiças sob o discurso do mérito individual. Freire acredita que as classes populares podem produzir um discurso alternativo sobre o mundo, permitindo aos dominados se libertarem do controle ideológico e se tornarem sujeitos ativos na transformação da sociedade. Extremamente importante essa forma de concepção para que a gente perceba o papel da educação, né, contra todas as formas de opressão e de dominação que a gente vive nessa sociedade. Né? É importante destacar também, né, mais um elemento que torna a educação como algo, né, hegemônico de dominação, de ideologia, né, do Estado burguês, é justamente quando a gente percebe as disciplinas que são mais atacadas durante esse processo de reforma que vem acontecendo na educação nos últimos anos. Né, onde a gente tem uma redução da carga horária de disciplinas como filosofia e sociologia ao longo dos anos, e você tem aumentado a carga horária de português e matemática. Ou seja, né, priorizando uma educação técnica, né, que não possibilita uma crítica, onde não possibilita que nós percebamos, né, a nossa realidade social, certo? Não estou negando aqui a importância do português e da matemática. O que eu estou querendo dizer é que somente essas duas disciplinas, que são extremamente priorizadas na educação, não serão suficientes para que a gente transforme a nossa realidade. Né? Não adianta você saber ler e escrever se você não consegue compreender a realidade social, se você não consegue interpretar o que você lê. Tá certo? Da mesma forma como as equações matemáticas, elas não vão fazer sentido nenhum, né, se elas não forem aplicadas para uma transformação da nossa sociedade também. Né? Todas as disciplinas são extremamente importantes para a transformação da sociedade, como destaca o filósofo pernambucano Paulo Freire. Bom, gente, por hoje a discussão é essa, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, né, sobre o assunto, podem entrar em contato, fiquem à vontade, tá certo? Um abraço a todos.